Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre agência de marketing. Não funciona? Como escalar e gerir o seu negócio até o sucesso com Karine Sabino. Karine, uma honra te receber no Growthcast. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Acho que é um tema polêmico, né? Já vamos começar bem, primeiro podcast assim bem. Mas muito obrigado pelo convite, tenho certeza aí que a gente consegue entregar bons insights para a galera que deduz que a agência de marketing não funciona. Vambora. Bom, o pessoal fez o dever de casa. Karine Sabino, cofundadora e CEO da Abraindi, uma das autoras do livro, que inclusive está aqui na minha frente, Vida de Agência, Lucro e Liberdade. Karine possui mais de 15 anos de experiência no mundo de marketing B2B e ajudou centenas de agências a crescer com processos eficientes e equipe de alta performance. Então, Karine, me conta um pouco que projeto é esse, que história é essa de vida de agência? Depois que a gente empreende 16 anos, né, dentro do universo de agências, a gente percebe o quanto a vida dos outros pode ser facilitada a partir de um insight que você teve, né? Esse livro eu gostaria de ter lido em 2008, quando eu montei o meu negócio. Porque a gente é jornalista. Eu me formei em jornalismo. Sabia zero de gestão. Zero de gestão. E decidi empreender. Sonho, né? Eu quero ter o meu negócio. E foi tanto erro, sabe? Foi tão doloroso algumas etapas do crescimento que, por que não? Por que não montar o livro, né? Ele é feito com outros coautores que passaram pelo mesmo processo. Ele já está à venda, inclusive. E tanto eu, quanto o Jean, quanto o Igor, a gente tem histórias muito diferentes dentro do universo de uma vida de agência, né? O Igor fechou a dele, o Jean vendeu e a nossa passou por uma fusão. Então, a gente pensou, cara, são bons insights que a gente consegue compartilhar, principalmente daquilo que a gente errou. Não é um livro didático, um livro de exercícios, mas eu posso garantir que em cada página tem um bom insight para algo que ninguém avisou porque a gente montou o nosso negócio por habilidade técnica, mas não como bons gestores que a gente deveria ser. E eu acho muito legal esse trabalho que você faz de educar as agências, né? Porque, assim, eu vejo 3 tipos de agência. Tem uma agência que a galera vai com uma ideia de cobrar barato, botar estagiário, e aí fica naquela pedalada de tentar trazer cliente, o cliente cancela, traz cliente cancela, e não é sustentável. A gente vê um outro perfil, que são agências, né, que até chegam a ter uma estrutura maior, mas escalam muito volume e perdem qualidade. E tem aquela agência que eu acho que é um pouco mais parecido com vocês, que é mais boutique, né? Tem um ticket médio mais alto, tem um posicionamento, tem uma preocupação talvez com uma oferta menos agressiva, mas ao mesmo tempo conseguir construir mais LTV, né? Assim, uma das primeiras perguntas, né, que a gente separou para bater esse papo sobre como escalar uma agência é falar sobre a importância do crescimento. Mas antes de eu entrar nesse tópico, eu queria falar o seguinte: a gente tem uma parceria com o Pipedrive. O Pipedrive é um CRM criado de vendedores para vendedores, e todo mundo que quer escalar, que quer ter previsibilidade, quer ter receita, quer ter uma área comercial que funciona, precisa de tecnologia e de ferramentas. A gente fechou uma parceria com o Pipedrive para fornecer para vocês o Pipedrive por 30 dias gratuito e com 20% de desconto no primeiro ano. Se você quer testar o Pipedrive, entender o quanto ele pode ajudar a sua agência, a sua empresa a ter mais processo e controle, aparece um QR Code na tua tela, mas também tem um link na descrição do episódio, se você estiver ouvindo ele pelo Spotify ou assistindo ele pelo YouTube, só clicar lá, cria tua conta, aproveita. Essa condição só está disponível aqui na Growth Machine, aqui no Growthcast. Tem um convite importante para fazer para você. Se você tem um desafio e gostaria de aumentar suas vendas, ter mais previsibilidade, ter uma equipe comercial que bate meta todos os meses, eu vou realizar um treinamento 100% gratuito, terça-feira às 19 horas. Nele eu vou te mostrar como é que você monta processo, como é que você desenha estratégia, como é que você recruta e como é que você aumenta a maturidade da tua operação comercial, por consequência, colocando mais dinheiro no bolso, com mais taxa de conversão e mais lucratividade. Aqui na descrição desse episódio tem um link para você se inscrever. Se você estiver assistindo isso, vai aparecer um QR Code. Escaneie esse QR Code. Eu estou te esperando terça-feira, às 19 horas, para a gente revolucionar a sua operação comercial. Qual que é a correlação e a importância? É possível escalar uma agência? Não é? Qual desses caminhos você acha que é o mais seguro? Então, Thiago, depende o que a gente entende por escala, né? Porque tem algumas maneiras de escalar, né? Você bem trouxe ali 3 modelos de negócios de agência. Eu posso escalar num grande volume de clientes e aí eu comprometo minha qualidade, ou eu posso escalar tendo um ticket muito mais alto, por exemplo, que realmente é o que a gente tem adotado dentro da Abraindi. Existe uma premissa que até vai contra algumas pessoas do mercado que falam que a gente cresce para depois organizar. Eu acho que a gente tem que organizar para crescer quando o foco é a escala. Porque o modelo de negócio que a gente escolheu ter, que é o de agência, a gente tem que lidar com o caótico. Essa é a verdade. Para a gente ter um bom negócio, a gente vai ter que aprender a lidar com o caótico.
Mas esse caótico, ele precisa existir dentro do mínimo viável. Porque eu não sei exatamente o que o Thiago quer amanhã como resultado de marketing e vendas, eu não sei o que o mercado vai me ofertar. A gente vive numa volatilidade enlouquecedora de ferramentas, de possibilidades, de oportunidades. Todo dia surge uma estratégia nova, uma ferramenta nova e uma necessidade nova de um cliente, que não era até ontem. Então, essa escala ela é muito variável. Ela é literalmente uma escolha de negócio. Qual é o modelo de negócio que eu vou dar andamento? Só que tudo isso passa por um processo decisório de eu vou organizar o mínimo para conseguir lidar com o imprevisto, ou eu vou no freestyle, vou viver tocando o meu negócio daquilo que dá. Porque dá para escalar com um volume de cliente? Dá, tem vários aí no mercado fazendo isso, com LTV extremamente curto. Ganhando dinheiro por implementar bem on-board, um dinheiro que talvez não seja comparado a quem tem processos bem estruturados, tem uma cadência saudável, tanto de venda quanto de entrega, e consegue ter um LTV muito maior. Por exemplo, a gente nunca sacrificou qualidade em detrimento de quantidade, tanto que a gente nichou. Isso já fala muito, né? E o nosso LTV passa de 24 meses. Caraca. Passa de 24 meses. Enquanto eu tenho acesso, né, através das mentorias e de palestras, de agências que sustentam um LTV de 3 meses. Ou seja, não pagou nem o CAC, não pagou nem o custo de aquisição dessa conta. Né? Então, dá para escalar? Respondendo a tua pergunta, dá. Qual é o modelo de escala que você quer? Você quer levar para uma questão de quantidade e aí o resultado do cliente pouco importa? Então, eu vou escalar, vender rápido e perder rápido, porque é isso que vai acontecer. Ou eu quero uma escala no sentido de um LTV maior, uma rentabilidade maior. Não vou dizer menos clientes, porque a gente ainda pode ter um bom número de clientes dentro dessa premissa da qualidade, mas visando o médio e longo prazo. É uma coisa que eu percebo que vocês fazem e estão fazendo isso muito bem é a questão do nicho, né? De focar num segmento de mercado. Também a gente fala muito isso, tanto na imersão, quanto no high growth, quanto nos nossos acompanhamentos. Cara, qual que é a tua visão, né? E como é que você trata, né, no Vida de Agência, a questão de escolher ou não escolher o nicho? Dá para ter uma agência generalista ou não? Qual é a tua visão? E qual que é a importância de ter um perfil de cliente ideal que nem vocês se definiram, no caso de vocês, indústria, né? Isso. Eu acho que dá para ter uma agência generalista, mas ela tem um custo, porque a capacidade de compreensão do teu cliente, do modelo de negócio do teu cliente, é o que dita o ritmo da tua entrega. Quanto mais eu conheço daquilo que eu estou atendendo, mais fácil flui, né, a minha entrega. E a gente é prestador de serviço. Minha rentabilidade vem de hora homem. Então, quanto mais generalista eu sou, mais coisas do meu time vai ter que estudar, mais contas a entender. Mais caro vai ser a tua equipe. Justo. Ou eu vou ter que inflar ela, né? Então, vou ter que trazer ali várias pessoas para conseguir atender 5, 6, 7, 8 nichos, né? A gente foi B2B durante muito tempo, antes da gente nichar para indústrias. Os 16 anos que a gente tem... Você atendia todo mundo. A gente atendia... No começo da agência, a gente atendia todo mundo. Porque o negócio Passou era fluxo na frente. de caixa, entendeu? Não, Passou na frente, eu vem cá. Vem cá, precisa de marketing? Então, aqui. Né? Mas a gente, depois de um certo período, principalmente quando a gente migrou da assessoria de imprensa para dentro do digital, e a gente começou com a maioria das pessoas que vão ouvir a gente agora oferecendo o serviço de social, né, de social media, a gente percebeu que muitas daquelas contas que a gente às vezes brigava para ter dentro da casa, a gente estava pagando para atender, porque não era um projeto rentável. E quando a gente foi para um estudo da nossa carteira, que eu acho que é uma coisa que a gente negligencia, né? Olhar com zelo a carteira que a gente tem, entender de onde está vindo o nosso lucro, né? Eu acredito muito no 80-20, a regra do 80-20, né? A gente fez estudo de curvas ABC. A nossa primeira decisão foi, de fato, tirar B2C. Por quê? Porque o meu time tinha que entender de vendas complexas, mas de vendas pontuais e sazonais, entender de uma oferta relâmpago, mas entender como estruturar um marketing para ser mais perene, para gerar oportunidades a médio e longo prazo de vendas de tickets maiores. E aí a gente começou a perceber que nenhuma coisa nem outra estava tendo fluidez. Eu acredito muito que as coisas elas evoluem a partir do foco, né? Então a gente optou pelo B2B, mas ainda dentro do B2B tinha uma gama de serviços, de segmentos. E aí a gente começou a ter 10, ter 12, ter 15, ter 20, ter 22. E a gente não estava conseguindo que esse time conseguisse entregar na mesma velocidade aquilo que os nossos clientes querem hoje. Personalização, resultado constante, aderência ao comercial.
Então, a gente, de novo, voltou a fazer o dever de casa, olhar para a carteira e entender que, peraí, da onde a gente tem mais rentabilidade, porque eu tenho um negócio e eu preciso pensar no meu negócio, não adianta olhar só para o sucesso do cliente, o meu sucesso ele tem que ser pautado também. Onde eu tinha maior rentabilidade, onde a agência tinha bons resultados comerciais e financeiros e onde eu entregava o melhor serviço. E foi aí que a gente decidiu nichar. Cara, mas eu acho que você falando assim, eu percebo que a qualidade do teu serviço influenciou mais a definição do teu ICP do que tua aquisição. Com certeza. Por quê? Porque eu não queria escalar com quantidade de clientes. Eu prefiro que eles fiquem na casa há muito tempo. A gente tem clientes desde 2017. Para o meu time executar as ações deles, é muito mais fácil. A gente conhece. A gente tem decorado o catálogo do cliente. Agora, cara, sabe qual que é a bucha que eu penso? Assim, a gente usa para algumas coisas pontuais estrutura externa, agência, freelancer, terceirizado. Mas quando a gente fala de tráfego e algoritmo, cara, esse negócio muda o tempo inteiro. Mano, o Instagram, o tempo inteiro. Deve ter um time só para pensar assim, cara, como é que a gente vai ferrar as agências hoje? Né? Acredito nisso. Né? Porque a velocidade com que uma campanha que funcionava para de funcionar, um público... Cara, como é que vocês lidam com isso? Porque deve ser, tipo assim, é tipo o telefone vermelho, né? Tipo, daqui a pouco ele começa a tocar, e fala, deu merda. Tem alguma coisa parecida com isso, não? Não, mas deveria. Eu acho que a gente pode pensar numa nova tecnologia. Mark Zuckerberg acordou, toca um telefone, né? Poderia ser assim. Mas, Thiago, e se eu te falar que eu acho que tem menos a ver com tecnologia e muito mais a ver com comportamento? Se eu te perguntar, sei lá, na última hora, quantos vídeos você rodou aí no teu celular? Quantos criativos você passou? Quantos anúncios você ignorou na última hora? Zilhões. Então, assim, eu acho que o algoritmo ele tenta acompanhar muito um comportamento. A gente tem mais leituras preditivas, né? Pô, dados aos montes dentro de marketing. Acho que a gente até usa pouco, a gente falava sobre isso antes, né? A gente usa pouco para fazer as otimizações e tal. É um desafio? É um desafio. Eu falei da volatilidade antes, essa é uma delas. Então, eu tenho que ter um olhar constante para isso, mas se eu não entendi de pessoas, não adianta eu entender de tecnologia. Principalmente hoje dentro da mídia paga. Até porque no começo, vamos botar 2015, 2016, tudo era uma grande novidade. As coisas fluíam muito, muito melhores. Né? A gente tinha resultados em um mês. Hoje, para você ter um resultado consistente, no mínimo 3, 4 meses. Em campanhas, tem campanhas sendo trocadas a cada 2 dias. Então, como é que eu crio uma estratégia consistente a longo prazo, tendo que fazer esse perfil? Cara, entendimento de pessoas. Porque o algoritmo ele só acompanha isso. Vou te perguntar de novo, quantos anúncios você ignorou? Muitos. Muito. Isso acontece com o teu cliente, com o cliente de quem está ouvindo a gente, com o cliente da Abraend, com o cliente do cliente da Abraend. Então, assim, é uma red flag importante? É. A minha pergunta é, quem está olhando para isso hoje? Está olhando com que olhos? Culpando a tecnologia ou, de fato, percebendo que ainda não parou para entender quem é importante, que é a famosa persona do nosso cliente, que às vezes a gente acha que é só uma palavrinha bonita dentro do marketing, só um novo processo para cobrar um pouquinho mais do cliente, e não é. Enquanto eu estiver ignorando isso, não vai dar resultado campanha, não vai dar resultado blog, não vai dar resultado e-mail, não vai dar resultado nenhuma estratégia dentro do digital. Mídia paga exige mais esforço? Exige. Exige mais acompanhamento? Também. Exige entender de dados? Também. Mas enquanto a gente não olhar para pessoas, nenhum anúncio vai dar certo. Faz sentido pra caramba. E é uma coisa que a gente se preocupa o tempo inteiro, né? De, cara, o que eu posso mudar? Na headline, na copy, no criativo, quebrar padrão e tudo mais. E a gente vê que quanto mais tempo a gente investe nisso, mais resultado a gente traz. Agora, por um lado, assim, eu sou dono de uma agência. Primeiro de tudo, né, é que o Lincoln Murphy ele fala muito isso, né, cara? Da tua receita, 2% vai vir do primeiro ano, 98% vai vir dos demais. Só que a gente viu alguns modelos, né, de agências ganhando muita visibilidade, só que escalando a qualquer preço. Eu poderia vender 5 vezes mais do que eu vendo hoje. Era só aumentar a minha promessa, aumentar a expectativa e ser mais agressivo em vendas. E aí, mas vai dar churn. Foda-se. Né? Só que muita gente se inspira nesse modelo, porque as pessoas veem o palco, vê a internet, mas não tá vendo, né, a cozinha, não tá vendo, né, os bastidores. Qual que é a tua opinião em relação a, velho, quero ter uma agência de sucesso. Primeiro eu vou para vendas ou primeiro eu vou para processo? E se eu for para processo, como é que você começaria a organizar uma agência? Cara, essa é uma pergunta que 99,9% dos meus mentorados fazem. Cara, por onde que eu começo? Vendas
e geralmente quem está vendendo é o dono do negócio na agência, Uhum. né? Ou eu organizo processos. Hoje, se eu fosse começar a Adobe do zero, né, que foi a nossa primeira agência e depois agora a Abra Indy, se eu fosse começar completamente do zero isso, a primeira pessoa que eu traria é um gestor de projetos. A primeira pessoa. Cara, você sabe que eu tô querendo... Eu tô com essa vaga aberta na Growth. Eu tô querendo trazer um gestor de projetos. Precisa. Alguém tem que ditar o ritmo da casa. Porque senão a gente até pode ser muito bom em vendas, mas vai sair na mesma proporção. Né? Todo mundo aqui já escutou, né, a teoria do balde de fora. Cara, ela é real. Então, assim, a gente... Graças a Deus, essa pessoa aqui sempre foi muito metódica e gosta disso, então a gente conseguia conciliar as duas frentes. Mas quando a equipe começou a crescer, foi uma das primeiras pessoas que a gente imputou. Porque, assim, uma agência de sucesso, Thiago, que eu acho que é o que quem está ouvindo a gente quer, né, almeja, e aí o sucesso é muito relativo, mas vamos trazer aqui para o consenso geral, a gente precisa trabalhar com 3 coisas: relacionamento, ritmo e resultado. Não adianta eu ter um baita relacionamento com o meu cliente, o atendimento ir lá tornar ele um amigo, o cara que me chama para o happy hour, mas eu não entregar resultado. Não adianta eu ter um bom relacionamento, mas aquilo que o meu cliente me pede leva muito tempo para ser executado. Eu perco o resultado. Então, enquanto esses 3 pontos não estiverem bem alinhados, não vai ter fluidez. Como você falou, eu posso vender, não estou preocupado com o churn. Ok, eu duvido que alguém que está ouvindo a gente não está preocupado com o churn. E o gerente de projetos, ele vem para organizar esses 3 pontos. Porque ele absorve o que o atendimento está fazendo de melhor, que é o relacionamento estratégico, quer debater ideia, quer entender modelo de negócio e tudo mais, mas ele imputa o ritmo da execução. Porque sem ritmo, a gente está falando agora da mídia paga, mas se eu não tiver ritmo dentro desse processo, dentro da metodologia de implementação, eu não chego no resultado. E aí o churn é certo. Então, adianta o bom relacionamento? Só relacionamento sustenta uma carteira? Não sustenta. Então, Kari, e não estou menosprezando o comercial porque é fundamental, isso tem que fluir muito bem, tem que estar muito bem organizado, né? Mas um gestor de projeto, ele vai garantir que esses 3 pontos, relacionamento, ritmo e resultado, caminhem alinhados e estejam mais do que gerando resultado para o cliente, resultado para a agência. E onde que você vê que as agências mais dão mole? Né? Porque você tem vários mentorados que são donos de agência que estão querendo ser mais lucrativo, crescer, o caramba 4. Se você fosse dar ali o checklist das cagadas, quais são as principais? Cara, eu acho que a principal, assim, a maior, a gente até falou na abertura aqui, é o cara entender que ele não é um bom gestor. 99% das agências, estatísticas minhas, né? Mas, assim, a maioria das agências surgiu porque o cara era muito bom técnico. Ou ele era um bom designer, ou ele era um bom gestor de tráfego, ou ele era, no meu caso, um bom copy, né? Porque eu venho do jornalismo. E aí a gente empreende pelo nível técnico e esquece de aprimorar a gestão. Esse é o principal. Esse é o principal ponto. O pessoal ignora o básico, sabe? Ter controle de fluxo de caixa. Vende, mas nem sabe se o preço é o suficiente para manter o ponto de equilíbrio do negócio. Nem sabe o que é ponto de equilíbrio do negócio. Então, esse, para mim, seria assim o top 1. Tanto que nas mentorias, por mais que eu falo de projetos, processos e pessoas, todos os meus feedbacks posteriores a elas são, nossa, cara, e agora eu consigo gerenciar a minha agência. E ele tem relação com o segundo ponto para mim que está ali no top 3, que é o dono de agência achar que ele é insubstituível, que ninguém nunca vai fazer melhor do que ele. O cara entra pelo técnico e ele vai continuar no operacional porque ele não consegue delegar, ele não consegue propagar, ele não consegue nem ensinar a linha de raciocínio lógico dele para que o cara que ele acabou de contratar, que deveria ser de confiança, né? Porque daí se ele não confia, não consegue delegar porque ele contratou mal, né? Não é um problema da pessoa que está ali, tem isso também. Mas ele achar que ele é insubstituível. Cara, na Abra Indy a gente trabalha todo dia para estar cada vez menos lá. Eu adoro isso também. Cara, eu quero. A gente está aqui, agora está lá, está fluindo. A galera está trabalhando. Então, esse para mim é o segundo ponto. Então, não ser um bom gestor ou não se dedicar a ser um bom gestor. Não confiar no time, não delegar o suficiente. E o terceiro ponto é a impaciência de ensinar. O livro até traz um pouco disso. A gente tem 2 escolhas, né? Ou a gente vai ser uma escola agência, então eu vou contratar profissionais mais júniores e vou ensinar e tudo mais, ou eu vou contratar profissional sênior e aí eu tenho ali um conflito talvez de cultura, de metodologia de trabalho e tudo mais. Todo mundo quer resultado muito rápido. E aí a gente sai para o mercado
desesperado contratando as pessoas sem entender fit cultural. Esse, para mim, é o terceiro problema. Nossa, mas o currículo era maravilhoso, cara. Sim, mas ele não respeita uma vírgula da tua cultura. Ele não é uma pessoa engajada, ele está preocupado em resolver o dele. O restante não funciona. E nenhuma empresa, aí não é só agência, né? Nenhuma empresa que tenha a cultura não respeitada vai ter fluidez de trabalho, vai ter sucesso. Então, a gente teve um momento da Growth que a gente tem uma estratégia de contratar a galera júnior e formar. Né? Essa é a nossa base. Então, a gente pega muita gente de faculdade federal, PUC, GV e tal. E aí, a gente trouxe pessoas que eram muito boas tecnicamente, mas que não necessariamente eram engajadas culturalmente. Né? E aí, durante a eleição, o cara andava com um adesivo no peito do candidato Y, não importa qual candidato. Cara, sensacional você ter seu posicionamento político, você ter sua opinião, olha, você está de parabéns, mas você pode fazer isso da empresa para fora. Porque aqui dentro nosso objetivo é ajudar o cliente, não é defender partido A ou partido B. E muito empreendedor não entende isso que você falou da importância da cultura e acha, não, cara, tá tudo bem, então, pô, retardado mental, deixa ele, coitado. Né? Mas não sabe que essa pequena manifestação é a pontinha do iceberg de uma porrada de outra coisa que está acontecendo e foi o pior ano de resultado que a gente teve. Porque o time começou a criar facções distintas e divisão entre dois grupos. E aí o que acontece? Em vez de todo mundo olhar para a mesma direção, a empresa está dividida em dois grupos. Fato, eu defendo muito que a empresa ela precisa ter um inimigo comum. Tem que estar todo mundo olhando para o mesmo ponto. Tem que existir um inimigo comum. E aí esse inimigo pode ser... Não, mas inimigos eu sou bom de criar, eu tenho alguns. Então, ó, mas precisa ter um norte, precisa ter um ponto. Eu gosto muito de uma analogia, eu sempre falo, acho que eu até falei lá na Growth sobre isso com as meninas, que é, quando a gente fala de cultura, eu penso assim, se você estivesse num ponto de ônibus, várias pessoas já me ouviram falar isso, se você estivesse num ponto de ônibus, com dinheiro para uma única passagem, você só vai, Thiago, você só vai embarcar para a ida. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta, né? Assim, para analogia, andando. não tem volta. Para um ônibus na tua frente sem um letreiro, você não sabe para onde esse ônibus vai. Confortavelmente você entra nele? Não. E por que a gente faz isso com o nosso negócio? Por que a gente quer que o time embarque no ônibus sem letreiro, se sinta motivado, engajado, em alta performance, entregando resultado para o cliente, se eles não fazem a menor noção de onde a empresa está indo? Assim, a gente teve um problema de turnover muito alto, né? Mais ou menos para 2021, para 2022. A gente trouxe uma líder de RH e aí isso para mim foi um grande aprendizado. Quando a gente está começando, a gente tem que fazer tudo, né? Você é o RH, você contrata, você demite, você é terapeuta, você faz tudo. Mas quando você começa a ter estrutura, você começa a trazer pessoas mais sênior do mercado. E a gente trouxe a Luana que, né, foi lá, implementou os processos de gestão, all hands, all teams e tal. E quando a gente, como empresário, você olha assim, puta, velho, 20 pau para fazer esse evento e ele acontece trimestralmente. Né? Então, estamos falando aí de gastar pelo menos 80 pau no ano. Pô, 80 pau no bolso, dá pra fazer uma viagenzinha, né? Dá. Dá pra fazer um agrado. Não é? Só que é um dia onde a empresa inteira está junto, olhando para os números, olhando para as metas, olhando para onde a gente vai, para onde a gente não vai. Então a gente teve um trimestre que não foi tão bom. A gente teve projetos que deram certo, projetos que não foram tão bons. Passamos por uma mudança muito grande. Trocamos um fornecedor que era bem ligado na nossa estrutura. Então tem toda uma adaptação do que está acontecendo, assim como uma adaptação de novas lideranças. Então não tivemos um resultado tão bom nesse trimestre. Só que, cara, você vê a galera comprando a briga. Você vê o pessoal, tipo, não, velho, vamos mudar. Tipo, área de operação falando, não, vamos vender, entendeu? Então, eu tô falando isso pra você que tá ouvindo, porque quando eu tava nessa posição que você tava, eu achava, puta, dinheiro jogado fora. Uhum. Mas experimenta não fazer, pra você ver quanto é que custa. Justo. E assim, às vezes o próprio empreendedor não tem claro do que ele almeja, né, com o negócio dele. E, cara, isso é muito ruim, porque aí qualquer coisa tá bom, né, aí não acompanha resultado, não tem motivação. Quais são os principais setores que eu tenho que ter ali, independente do meu tamanho, mas que vai refletir nesse crescimento? Ou até mesmo o que vocês têm hoje na Braindy? Hoje a gente está dividido em alguns pontos que a gente vem fazendo isso, daí a pessoa diz, mas a agência é grande. Não, a gente começou pequenininho mesmo, porque eu acho que a gente tem que criar e validar estruturas ainda enquanto menores, né? Enquanto times mais enxutos, porque daí a gente consegue, inclusive, ajustar algumas coisas um pouco mais rápidos dentro do processo. Hoje a gente tem um time comercial, são 6 ou 7 pessoas dentro do comercial. A gente tem um RH, e é outro ponto negligenciado dentro das agências. Não, eu não preciso. O meu time... Cara, a gente estava com 16 pessoas, a gente trouxe uma pessoa de RH já. Sério? Sério. Eu não, só levei com 50. Porque
tinha muito conflito, necessidade de microgerenciamento, enfim, então a gente já trouxe um RH e financeiro, né, a parte administrativa, e dentro do operacional a gente tem um atendimento que a gente chama de relacionamento com o cliente, né? Então a gente tem hoje ali um time de relacionamento que inclusive envolve uma CS. Caramba. A gente tem, aí vão dizer, Karen, mas a CS não faz atendimento? Não na nossa estrutura. Nossa CS ela é focada em dar atenção ao cliente, aos dados do cliente para garantir a renovação do contrato dele. O atendimento está focado no relacionamento estratégico, no bate-papo. A CS está focada em garantir relatório, reunião trimestral, discutir objetivos, definir meta macro. Então, ela está muito focada em abastecer, inclusive, o próprio atendimento, mas a gente tem essa estrutura do relacionamento com o cliente. A gente tem um time de social também, um time de performance, então, que trabalha com a mídia paga, que tadinho daqueles meninos, trabalha pra caramba. A gente tem um time de inbound marketing, que é a nossa especialidade, né? Tudo isso está alicerçado dentro do inbound, mas é um time de conteúdo, mais estrategista, mais focado nos fluxos, em outras ações, tecnologia, né? E aí a gente tem ainda toda uma equipe de suporte atrás para dar atendimento a coisas muito pontuais. Então, especialista em SEO. Então, a gente tem... Nosso dilema é sempre equilibrar resultados de orgânico e pago para o nosso cliente. A gente quer sempre economizar para ele, não o contrário. Né? Então, a gente montou a nossa estrutura com esse ponto. Tem um time de criação, onde todos os designers estão ali dentro. Lá no começo, já era assim, Karen, era organizado dessa mesma forma, só que com menos pessoas em cada squad, obviamente. Mas uma coisa que a gente sempre defendeu na Abraind, Thiago, e eu acho que responde a tua pergunta, eu sei que no começo a gente vai ser generalista dentro do negócio. Eu fui uma generalista. Eu só não fui designer na Abraind. O resto eu fiz tudo. De atendimento, financeiro, comercial, tudo. A gente já passou por todas as áreas. Só que eu preciso ter um time de especialista. O foco ajuda. Facilita eu montar um plano de desenvolvimento para aquela pessoa. Facilita eu conseguir orientar ela. Por mais que a agência seja generalista, ter pessoas específicas para as áreas... dominantes mesmo na técnica e tudo mais, faz muita diferença. Então, assim, numa estrutura base, eu teria um bom designer, um bom copy, um bom tráfego, uma pessoa incrível de atendimento, que às vezes é muito negligenciado. A gente acha que o cara de atendimento é o cara que conversa bem, e não é. É um cara que tem que ser estrategista, tem que entender de negócios, principalmente, né? E aí a parte comercial, que é fundamental, né? É o que faz a máquina girar, então, indispensável ter esses pontos. E quando você... olha assim para outras fontes de receita, né? Eu vejo que você tem parceiro RD, tem outras pontas ali que traz. Como é que isso complementa e por que você tem ferramentas dentro do teu ecossistema? Perfeito. Eu não gosto da frase que o empreendedor é solitário. Eu sempre digo que só se ele quiser. É assim. A gente tem parceria. Então eu não empreendo sozinho, você não empreende sozinho, né? E a visão de ferramenta, ela veio muito para dar celeridade aos nossos negócios. A gente nunca quis ser pequeno, por mais que a gente está no interior de Santa Catarina, a gente nunca quis ser pequeno. Por pouco tempo. Tava demorando. Quem não sabe, só no offline a gente explica isso, né? Mas a gente está no interior de Santa Catarina, só que o menor número de clientes está em Santa Catarina hoje, né? E de onde que veio isso? Justamente de parcerias. Como é que eu avanço mais rápido pela expertise do outro? Quem eu posso agregar no meu negócio que vai permitir que eu erre menos ou não erre? Então, por exemplo, quando a gente fez a virada do offline, né, que a gente era uma assessoria de imprensa para o digital, a RD estava começando. A gente é partner RD desde 2012. Caraca, primórdios. Muito. Eu brinco que o embalde era mato. Né? Então, assim, cara, isso era uma onda que estava surgindo e que a gente conseguiu surfar junto. Então, muito estudo, mas com o parceiro certo. Agora tem outras, né? A gente estava falando antes de ABM, outras frentes e tudo mais. Então, a gente sempre pensou muito nisso. Quem eu trago dentro do meu negócio que vai me dar celeridade e crescimento. E aí, não necessariamente escala, mas vai me colocar num nível em que outras agências ainda vão levar muito mais tempo para desenvolver isso. A gente agora está com um spin-off, inclusive, dentro da Abraind, de tecnologia que não é para vender para a indústria. É para vender para outras agências. Porque a gente entendeu que a gente faz tão bem algumas etapas dentro do planejamento estratégico do cliente e a gente teve tantos parceiros que ajudaram a gente a formar esse modelo de negócio
que a gente decidiu também se tornar um parceiro para dar celeridade nisso em outras agências. Só que a gente sempre foi muito metida, Thiago. Dia 2 da agência, a gente já estava em associação empresarial, a gente entrou para dentro da Abrage. Então, além das parcerias de ferramenta e tudo mais que dão celeridade para o negócio, a gente se preocupou muito em criar uma boa rede, uma boa conexão de network. A gente se conheceu assim, por conta de network. Total. Então, para mim, não faz sentido uma coisa em detrimento da outra. Elas precisam caminhar junto. Porque não adianta você ter um serviço muito bom e ninguém saber disso, ninguém falar sobre isso, né? Então, a gente traz muito essa questão de ferramenta, inclusive deve se tornar uma ferramenta em breve, pensando em dar celeridade ao negócio. Agora, precificação. Acho que isso é uma dor muito grande da galera de agência. Eu já vi gente falar, não, quanto é que é R$1.500 para postar 3 vezes por semana? O dedo para cima, se ventar para o sul, 3. 1.500. Se ventar para nós, Como é que você trabalha a precificação e qual que é a melhor forma de eu precificar o meu negócio, o meu serviço? Então, a gente tem algo que a gente aplica, acho que desde 2017, que é fazer o cálculo de quanto custa a nossa operação. Esse é o ponto de partida. Eu tenho que saber o quanto custa para abrir a porta todo dia de manhã. Esse é um ponto. E uma coisa que muita agência negligencia é entender que somos, sim, um prestador de serviço. Hora homem é o que dita a rentabilidade. Então, se eu não sei quanto custa a hora da minha equipe, eu estou precificando errado. Esse é o primeiro ponto. Se eu não sei quanto tempo eu levo para gravar um podcast com um cliente, por exemplo. Levam 2 horas. Quanto custa essas 2 horas? E aí eu preciso ter essa noção para precificar. Hoje, o nosso cálculo de precificação está endossado em hora homem. Qual é o nosso ponto de equilíbrio? Então, a estrutura, imposto e tudo mais. E mais a nossa margem de rentabilidade. Então, a gente junta esses 3 fatores e chega num preço de vendas que só se eu errar muito na execução vai me dar prejuízo. Hoje, é raro quando a gente paga para atender, que foi algo extremamente comum lá atrás. Porque eu sei do designer quanto ele me custa, do copy quanto ele me custa, do atendimento quanto ele me custa. E em serviço, Thiago, não sei se é a tua visão também, mas a gente não consegue fugir muito disso, porque eu tenho um pacote de horas para entregar aquilo ali. E você vai ter que limitar, né? Hoje ajuda um monte, várias ferramentas, né, várias tecnologias ajudam um monte, mas continua sendo o mesmo ponto. Tanto que um dos pontos que entra na nossa precificação é o tech stake. O quanto de tecnologia hoje eu tenho empregada para aquele cliente. Por mais que, por exemplo, se ele contratar um software de automação, ele vai pagar direto para o software, eu ainda tenho nos bastidores uma gama de softwares à disposição dele que ele nem sabe que eu estou usando. Então, tudo isso entra. Tech stake, hora homem, ponto de equilíbrio de dentro da agência, o nosso custo operacional mesmo, e ainda mais a nossa margem de rentabilidade. Agora, o que você considera, né, que são os mitos e as verdades dentro desse mundo de agência? Né? Porque tem coisa que o pessoal fala, não, cara, atendimento é estagiário. Né? Não, tráfego pago? Não, velho, faz um criativo, todo estático e tá bom. O que você vê ali que a galera comete de erro e que muita gente acredita e usa isso como playbook para executar a agência? Primeiro é que eu não preciso ter processos. A gente é criativo, não precisa cuidar de processos. Cara, e é meio que paradoxal, né? Porque realmente a galera que vai para comunicação, a galera que vai para marketing, tem um pezinho mais na criatividade e é o caos em formato humano, né? Tem, Thiago, mas Van Gogh não ganhou dinheiro vivo, né? Pois é. Entendeu? Então, assim, se a cada estratégia a gente quiser sair de uma tela em branca, da gente tentar reinventar a roda, a gente não ganha escala nem em quantidade nem em qualidade. Ponto. Essa é uma questão. Então, o processo é muito importante, né? A gente pré-definir coisas, a gente deixar a nossa metodologia. Eu acho que o grande mito é achar que a agência não precisa ter metodologia de atendimento. Sabe? De prestação de serviço, de construir processos, de ter clareza sobre o projeto. Porque senão a gente está sempre ou entregando do dia para o dia, fato, e aí quando você entrega do dia para o dia, o risco de você entregar mal é absurdamente alto, né? É absurdamente alto. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Agência é criatividade, não precisa ter processo. Se eu pudesse agora apertar, sabe? Seria isso. Outro ponto é a questão de eu não preciso escopar projeto. O que eu quero dizer, Karen? Então, a gente tem que vender um pastelzinho da prateleira? Não, mas eu tenho que saber o que eu estou vendendo para o meu cliente, porque a expectativa dele,
pode ser muito maior do que aquilo que ele acabou de contratar. E esse é um erro muito comum. Não alinhar expectativa. Então, escopa, entende o que faz sentido. A gente vai errar no escopo. Às vezes eu acho que para growth vai dar resultado alguma coisa e ali na frente eu vejo que não. E aí o combinado não sai caro, né? A gente volta, vamos ser transparente, né, Thiago? Pô, errei. Errei, a estratégia foi ruim. Mas não alinhar expectativa me faz errar escopo. Se eu não souber exatamente o que o Thiago quer, e se eu não for transparente o suficiente de dizer que eu posso até conseguir, mas vai ter um preço e um tempo, ou não, eu não posso conseguir porque eu não domino a técnica, porque eu não tenho a ferramenta, ou porque é muito maior o budget do que você está disposto a investir, eu vou continuar vendendo errado. Acho que esses dois são os grandes mitos de agência. E aquilo que eu falei lá dentro, você pode vender mais indo para uma promessa mais agressiva. Agora, o único problema é que, se você prometeu, tu vai ter que entregar. É fato. A gente fez bem recente na Abrainde uma... A gente teve alguns churns e não é comum. Não é comum realmente, assim. E aí deu aquele... Putz, mas espera aí, o que está acontecendo? Essa galera está saindo por quê? Porque quando o cliente sai, a primeira coisa que quando você monta ali, né, a gente faz uma pesquisa com eles, a hora que eles estão saindo, é preço, né? Ah, não, porque a gente está cortando alguns custos e sempre o primeiro vai ser marketing. Isso há 16 anos acontece com a gente. Mas ficou aquele assim, essa galera está mentindo. Tipo, não pode ser preço, não é. E aí a gente fez um trabalho de, inclusive, os sócios ligarem para alguns clientes numa conversa transparente mesmo, assim, de... Cara, peraí, por que você está saindo? O que eu posso fazer diferente? Eu não precisa voltar, não vou aqui te fazer uma promessa de retorno, mas me ajude a não errar com o próximo. O que faltou para ti? O que... Né? E a gente fez isso, a gente ligou acho que por uns 10 clientes, assim, de janeiro até agora, e em todos eles a fala foi comum. Sobre, eu tinha uma expectativa e ela não foi concretizada. E o erro não está na expectativa e nem a gente não ter chegado no resultado, porque invariavelmente isso acontece, às vezes a gente não conseguiu o resultado, mas de não ter realinhado isso quando foi necessário. E aí a gente, como agência, às vezes a gente é muito arrogante, a gente acha que a gente sempre está montando a melhor estratégia e a gente vai seguir com ela a vida do cliente com a gente. A gente não consegue entender que às vezes a gente errou lá atrás e que eu posso dizer, pô, Thiago, olha só, aqui tem tudo o teu escopo, cara, isso aqui está dando muito melhor do que isso aqui. A gente consegue inverter? Acho que para ti faz mais sentido. Vamos ajustar? Thiago, qual é a meta da Growth para o próximo ano? 100 milhões? Beleza. Quanto disso aqui é responsabilidade do marketing? Para que eu tenho que trabalhar? Vamos alinhar isso aqui? Não, Thiago, eu não consigo. Ou a gente consegue, mas vai te custar tanto que às vezes não é nem o fio da agência, né? Pode ser só em mídia paga, por exemplo. Pois é. Né? Mas essa falta de alinhamento, às vezes ela vem até de uma própria soberba de eu não vou assumir que eu planejei errado. Aí eu manipulo o relatório. Aí eu fico achando que eu estou enganando meu cliente, né? Porque lá no teu comercial tu está percebendo que eu não estou te dando o resultado que deveria. Né? E aí isso se segue e aí acaba numa não renovação, que foi o que acabou acontecendo com a gente também. Cara, e é fogo porque... Eu falo isso. Vendas e marketing também é binário, velho. Bateu meta ou não bateu meta? Ah, veja bem, não tem cinza. Ou é preto ou é branco. Acabou. Não tem de onde tirar. Só que eu imagino que dentro do processo de qualificação de vocês tem um desafio que é para entender. Porque, vamos supor, você pega lá uma indústria. Cara, tem um saque ruim. Produto com preço que está competindo com China. Você vai no Reclame Aqui, está tomado de reclamação. Aí você fala assim, cara, você quer o quê? Você quer milagre? Né? Como é que eu vou vender isso? Eu imagino que de alguma maneira você também tem que fazer essa reflexão, né? E a gente traz isso para o alinhamento de expectativa. Vou te dar um exemplo prático. Teve um cliente nosso que apontou que ele queria... Acho que eram 40 vendas no mês. E é uma indústria de manufatura, então faz um maquinário gigante. Aí a nossa CS, beleza, né? Porque ele responde formulário e depois a gente faz um papo ali para alinhar essa expectativa na primeira reunião de atendimento. E a pergunta foi simples, foi, beleza, e se eu chegar nas 40 vendas mensais, tu consegue entregar? E ele não tinha parque fabril para entregar. Ele quebrava se você vendesse. Ele não tinha capacidade produtiva para aquilo. Então, assim, uma expectativa completamente utópica. E é por isso que eu falo que precisa ter essa evolução. Agora, coisas que a gente... Inclusive, a gente desenvolveu um serviço, né, de estruturação comercial por bater muito de uma meta que vem para o marketing que não corresponde à eficiência da equipe comercial.
A gente teve agora um caso recente, Thiago. Ainda tem isso, né? Você fez tudo Nossa. direitinho, gerou o lead, aí o comercial vai lá e caga o Eu atendimento. não vou te contar, me causa aflição. Assim, ó, eu digo, graças a Deus que eu não sou mais atendimento, porque nessa hora eu não sei o que eu falaria, sabe? Mas, assim, a gente faz a integração do software de automação com o CRM do cliente, né? E encaminha. A gente treina o cliente mostrando para ele o fluxo de inbound, aonde o lead vai entrar, por que que entrou, qual é a abordagem que ele tem que fazer, onde é que ele acompanha esses leads e tudo mais. Isso é treinado, cliente. A gente primeiro cria todos os fluxos e a gente treina para já tirar a muletinha do eu não sabia que ia ser assim. Beleza. O nosso atendimento faz um acompanhamento recorrente e uma das perguntas frequentes é: me dá um feedback da qualidade dos leads? Porque justamente o nosso propósito é acertar. Eu quero ser uma ferramenta de crescimento para esse cara. Nunca veio o feedback desse cara. Não, tá ok, ok. Um dia, um belo dia, numa reunião presencial, o nosso atendimento falou: abre teu CRM aí, deixa eu dar uma olhadinha. Porque o diretor comercial veio questionar o resultado da agência. Vamos lá. E aí o gerente comercial veio. Vocês não estão me dando resultado, não estou vendo os leads de vocês. E aí a gente tem o dado. Aí o atendimento olhou e pensou: tem alguma coisa muito errada. Pediu: Thiago, abre então um CRM para o vendedor. Deixa eu ver como é que está a tua cadência, a tua prospecção. Vamos entender como é que eu melhoro o discurso de marketing a partir das objeções que você teve. Thiago, ele não tinha feito uma prospecção desde janeiro. Não conectava os leads. Não, ele não fez nenhuma abordagem. Ele não abriu o CRM dele. E aí a gente ia ter um churn como agência, por falta de resultado de geração de lead, vindo de uma ineficiência comercial. Então também não adianta, como, né, a gente lida muito com gestores comerciais, a gente até gosta, a gente prefere lidar porque o foco ele é muito mais claro para a gente consegue ser muito mais assertivo, a gente avança mais rápido quando tem um diretor comercial tocando o projeto conosco. Só que, cara, não adianta vir bater na agência se internamente isso não tá claro, se isso não tá alinhado. Mas como é que ele saiu? Ele ficou sem acabou graça. A reunião. Não, acabou a reunião. O diretor comercial falou: gente, obrigado. Eu volto a conversar com vocês. Desculpa o meu posicionamento. Eu vou usar o restante do tempo para conversar com a minha equipe comercial. E aí a gente não faz a menor ideia do que aconteceu depois desse momento. Mas é muito comum. E aí, agora falando para a agência, né? O que é um ponto de atenção nesse sentido? Se a gente sabe, Thiago, frases da Kari, né? O cliente entra por marketing e sai por vendas. Ele não vai sair porque o Instagram dele está feio. Ele vai sair porque aquilo não gerou uma oportunidade, não gerou uma venda. Ainda que quem está me ouvindo vai dizer: mas o time de marketing não é responsável pela venda. Depende. Porque a gente pode fazer muita coisa para dar celeridade ao processo comercial do nosso cliente. Mas se isso não estiver alinhado, não vai fluir. Então, assim, a gente perde, como agência, a gente perde clientes porque a gente não dedicou 1 hora, às vezes, para treinar a equipe comercial do nosso cliente. Um investimento extremamente barato. A gente estuda vendas. Você não faz um bom marketing se você não entende de vendas. Então, a gente estuda vendas. Custa 1 hora de treinamento que pode te garantir um contrato de longo prazo. Total. Não, e até uma coisa assim que a gente fez na Growth como a gente usa uma plataforma de IA para transcrever todas as ligações, cara, tem um ouro ali, velho. Você pega a objeção, você pega a dúvida, você pega cada um dos pontos que você pode utilizar. Eu peguei, joguei tudo pro GPT e aí dei pro Soares, né, que é o nosso copy. Falei assim: cara, essas aqui são as 9 dores que mais aparecem em todas as reuniões. Vamos lá. Vamos agora criar criativo, conteúdo baseado nessas dores. Cara, é outro jogo. Agora, eu vou te falar assim, teve uma empresa que a gente acompanhou, e não foi um grande caso de sucesso, eles tiveram outros desafios. Essa empresa era uma multinacional, chegou a ter capital aberto e tal, e ela era muito focada em negócios locais, né? Em tráfego pago, mais de negócios locais. Só que essa mudança que a gente fala do algoritmo foi mudando, e esse perfil de grande agência foi substituído por agências regionais. Então teve uma mudança muito alta. E a gente vê muito Meta, né, cara, investindo em IA, a gente está vendo o gerenciador de anúncio ficando cada vez mais user-friendly. Então, a necessidade de conhecimento para usar isso vai ser cada vez menor. Eu não sei se acho que você não estava. Eu fui palestrar num evento em Florianópolis, da CDL, e aí o diretor de marketplace do Google falou: não, porque o Google Ads e IA
Você vai chegar lá e vai falar, eu quero vender ração para gato com 15% de margem. E ele vai fazer criativo, vai fazer cópia, vai fazer tudo. Eu não acredito nisso, né? Tá. Mas ele falava com isso com convicção. Mas qual que é a tua visão em relação à chegada da inteligência artificial, ChatGPT, e qual que é o impacto? Cara, uma dúvida real que eu tenho. Eu adoro inbound, eu adoro produção de conteúdo. Mas ultimamente você tem pesquisado mais no GPT ou no Google? Então, eu acho que eu sou old school ainda. É? Eu acabo usando muito os dois. Muito os dois mesmos, assim. Inclusive, a gente fala disso no livro também. Um dos mitos é que o IA vai substituir a equipe, né? Que é o receio. A gente até fez uma pesquisa interna na Abraend perguntando quem já usava a IA, como usava, porque né, o GPT está ali. A gente não sabe se o cara que está lá em São Paulo, o nosso time é híbrido, está usando, não está usando, a gente não acaba. E não é um problema usar, não. É como usa, né? Eu acho que é esse o ponto. Então, assim, acreditar que vai fazer assim tão facilmente, vou lá, dou 2 comandos, né? Basta um prompt para ter uma campanha matadora. Não, e é mais que resultado. isso, assim, sabe o que ele mostra? Ele mostra assim, tipo, o gato, aí você tem um vídeo vertical, horizontal, e a IA, tipo, recriou tudo. Putz, velho, isso é do caralho pra chegar nisso, mas eu acho que não tá perto. Eu acho que não tá perto porque ainda tem pouco acesso, sabe? Eu acho que existe isso. Mas já tem profissões do tipo implementador de agentes de IA, né? Então, acho inclusive que é o próximo cargo na agência. Tipo, a gente vai ter essa função, implementadores de agentes de IA. A gente hoje está lá com um time de 10 pessoas debulhadas em IA. A gente falou, olha, pega a tua rotina agora, pega esse hub aqui de inteligências artificiais, valida todas as hipóteses possíveis aqui dentro. Mas não chega nesse nível de fazer sozinho, né? O nosso conhecimento, o nosso poder analítico, né? O nosso histórico, principalmente, né? Porque uma coisa é você subir ali um banco de dados, outra coisa é que o cliente está todo dia aqui te buzinando no ouvido. Queria mandar um áudio que o cliente manda no WhatsApp para IA e ela resolveu o problema todo, mas não acontece ainda. Só que eu acho que, em médio prazo, Thiago, talvez a maneira como a gente faz o marketing vai ser completamente diferente do que a gente faz hoje. Sabe? Talvez as buscas que já não são mais tão Google, depende da geração, já é o TikTok, passam a ser 100% em IA. Tu tem vários aplicativos de IA no teu celular, não tem? Eu também. É muito comum eu abrir hoje e olhar e aí pensar, poxa, não, peraí. Veio um relatório completo, poderia ter jogado no Google. A gente já não sabe mais direito a quem recorre. Mas eu acho que é uma coisa de médio a longo prazo. O marketing com o qual a gente faz hoje, principalmente a produção de conteúdo, vai ser completamente diferente daquilo que a gente está habituado. Então, assim, a minha dúvida é essa. Eu acho que daria para automatizar 80% do trabalho do time de marketing. Por exemplo, toda a nossa ponta de produção de conteúdo, roteiro e tal, tudo isso hoje é IA. Né? Hoje a gente não tem um roteirista do YouTube. A gente tem lá conteúdos que são referências, são transcritos, são jogados dentro da plataforma e ele sai cuspindo do outro lado a estrutura. Assim como tem isso, eu acho que blog post é um negócio que dá para fazer rapidamente, a ponta de e-book é um negócio que dá para fazer rapidamente. Design, eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas daqui a pouco também, cara, sendo um padrão, ele vai ser capaz de reproduzir. Sim. Então, para mim, eu vejo essa combinação de elementos. Né? Mas eu concordo que primeira fase é o que você está fazendo, né? Não nega, né? Abraça e vê o que você vai trazer para dentro e como é que você consegue melhorar. É que não faz sentido, né? Não faz sentido dizer, não. Aqui na agência não rola. Ou vender isso, né? Pior ainda, vender isso, como dizer assim, não cliente. Aqui é tudo pessoas produzindo, porque daqui a pouco isso pode até se tornar um diferencial, não sei. Né? Tem clientes nossos que já pedem para incluir no contrato quais são as IAs que a gente usa. É mesmo? Para especificar quais são os conteúdos que vão ser produzidos por IA. Não, e as redes sociais estão começando a pedir isso, né? Para você marcar se é IA ou não. E tem uma coisa que é o seguinte, cara. O grande ativo da inteligência artificial é o aprendizado que ela percorre. Né? Então a gente usa, por exemplo, um software de transcrição de chamada. Cara, o quanto que esse software... A gente tem 7.800 reuniões interpretadas. Cara, olha a base de conhecimento que esse cara tem. Se ele pegar isso tudo que eu produzi e criar ali um prompt para construção de processo, ele vai ter o estado da arte. Justo. Né? Eu acho que não é sobre usar ou não usar, é como usar. Tem que ser um uso inteligente. No momento atual em que a gente está do IA, tem que ser um uso inteligente. Tem que ser... Né? É algo que o Rodrigo defende bastante, né? No IA Fix. Cara, não é sobre não usar ou usar. A gente vai usar. A gente já usa. Né? O WhatsApp agora, a nova atualização, tá ali dentro. A gente já usa. Agora, é como usar.
Será que eu estou fazendo o melhor uso? Será que, de fato, você falou automatizar 80% da operação? Tem agência que não consegue fazer isso, Thiago, porque não fez o básico lá atrás. Já não tem um checklist do que vai publicar, né? Não tem metodologia nenhuma. Não tem. Então, assim, é absurdo o que a IA pode fazer pra gente? Pode, tanto que eu tenho um time lá hoje debruçado e entendeu como que a gente faz o melhor uso possível delas para nossa entrega. Mas, ao mesmo tempo, eu só consigo fazer isso porque o meu feijão com arroz está muito bem feito. Agora, como é que faz para ganhar um livro desse? É muito difícil? Esse é seu. Ah, não. Mentira. Uhum. E temos uma dedicatória? Óbvio. Não vai me fazer chorar aqui agora. Depende. Fala sobre o elo, não brincadeira. Nossa, mas eu lembro disso, eu lembro. Poxa, gratidão. Gratidão e parabéns. Parabéns pelo Obrigada. sucesso, parabéns pelo crescimento. Acho que tem muita coisa ainda pra gente construir juntos. Eu queria que você falasse, Karine, tipo assim, cara, dicas finais. O que você sugere pra galera que tem agência, que talvez não esteja tendo o melhor resultado agora, ou que, tipo, não tá conseguindo chegar onde gostaria? Cara, onde é que eu paro e presto atenção e onde que pode estar a minha primeira alavanca ou a minha fruta baixa que eu consigo melhorar? Acho que o primeiro ponto é parar de tapar o sol com peneira, sabe? O dono de agência, ele acaba executando muitas funções. E a gente não assume os próprios erros. Então, a gente fica sempre tampando o sol com a peneira. Às vezes, a equipe não está performando e a culpa é nossa, e a gente não reconhece. Às vezes, o processo não está tendo celeridade e a culpa é nossa. Eu conheço vários donos de agência que o problema do negócio, o gargalo do negócio... É ele. É ele. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu sempre falo que uma boa liderança e um bom negócio, ele vem do autoconhecimento do dono. Se eu, Kari, como CEO da Brand, eu não tenho autoconhecimento, eu não sei sobre o meu comportamento, corre o risco de eu estar negligenciando várias coisas que poderiam fazer o meu negócio ser maior. Pô, tu se dedica um monte ao autoconhecimento, provavelmente por conta disso. Cara, sei que o meu comportamento é assim, se eu vou agir assim, meu time paralisa. Né? Ou não, por exemplo, eu gosto muito de processos. Se eu pudesse, estava todo dia debruçado lá dentro do nosso sistema de gestão de projetos. Faz sentido como CEO? Não mais. Né? Não mais. E sabe o que acontece? Ontem eu estava jantando com um amigão meu, que é C-level de uma empresa, e ele estava contando uma história muito boa, que um determinado presidente do conselho de um grande grupo trouxe 2 consultorias gigantescas, projetos de 100 milhões, e falou, eu vou contratar vocês 2 para criar um plano de negócio e ajudar e convencer a minha diretoria a comprar essa empresa aqui. Tipo assim, ele era o dono. Ele podia chegar pros caras e falar, velho, eu quero comprar essa empresa. Não, o cara gastou 100 milhões para contratar uma consultoria, para desenhar uma tese, para defender a ideia dele e falar que a ideia não é dele. E o que isso tem a ver, gente? Quando a gente é dono da empresa, quando a gente é líder da empresa, a gente vive uma ilusão de que a gente pode entubar qualquer coisa no nosso time. Não, cara, agora não é mais laranja, agora é preto. Não, mas é porque não porque eu quero que seja preto. O que vai acontecer? Você vai criar 2 coisas. Primeiro, as pessoas talentosas vão embora, porque ninguém que é talentoso não quer ter oportunidade, não quer ter espaço. E segundo, as pessoas que ficam param de discutir contigo. E é fogo, porque assim, você sabe, cara, que é mais rápido por ali. Você sabe que se ficar preto vai vender mais. Só que... nem sempre funciona assim. Pois é. E se você quer chegar mais longe, você tem que estar disposto a envolver o teu time, a fazer eles participarem, a ouvir a opinião deles. E é uma armadilha, porque quando você é um colaborador de uma empresa, se você faz merda, se você não bate meta, se está fazendo errado, você é demitido. E aí você teve um excelente feedback para melhorar. Quando você é dono de empresa e você faz merda, você vai ficar tendo um resultado medíocre, uma empresa que não cresce, que troca dinheiro e não chega onde você gostaria. Justo. E era o segundo ponto que eu ia falar. E o segundo conselho que eu posso dar é assim, para. Não está dando certo, para. A gente tem uma mania de sair fazendo qualquer coisa de maneira desenfreada. Assim. Eu acho que é muito do perfil do empreendedor e tudo mais. E dentro das minhas mentorias é muito como eu dizer, cara, respira, vamos lá, respira. Eu começo minha mentoria sempre dizendo assim, como é que eu vou te ajudar hoje? Meio terapia, assim, né? Como é que eu vou te ajudar hoje? Porque eu tenho ali um processo, eu tenho alguns métodos, mas eu sei que às vezes o cara tá ali comigo e a cabeça dele tá longe. Surgiu ali alguma coisa. E geralmente os problemas, Thiago, eles não são tão grandes quanto a pessoa tá me reportando simplesmente porque ela não parou. Porque ela está vendendo, ela está atendendo, ela é o financeiro, ela é o copy, porque ninguém faz igual a ela, que foi o que a gente falou antes. Então, o segundo conselho é, cara, respira. Não está dando certo? Respira. O que pode ser feito de imediato, que vai te dar
mais tempo para organizar o restante das coisas que você precisa. Porque enquanto a gente não parar para racionalizar, não vai fluir. E delega. Nem sempre a solução precisa ser executada por quem é o dono. Delega. Outro erro comum dentro da agência. A gente não delega. Sensacional, sensacional. Karine, quem quiser conhecer você, trocar ideia, mentoria, ou é uma indústria ouvindo a gente, precisa contratar a Abraindi, qual que é o melhor canal para te achar? Perfeito. Da Abraindi, a gente está em todas as redes sociais também, porque a gente é o nosso melhor cliente. Então, no Instagram é Abraindi_. Meu perfil, Cari Sabino, pode chamar lá também, que a gente encaminha. Se for alguma agência, mesmo Instagram, Cari Sabino. Tem meu site também, carinesabino.com. Na Amazon já tem o livro, então tá lá para quem já quiser. Hoje a gente acabou de fazer o lançamento no RD Summit. Legal, parabéns. Então, muito orgulhosa, confesso. Estou muito feliz com isso. Queria ter lido muito isso aqui, cara. Não é porque fui eu que fiz, não, mas vai ajudar para um caramba. E assim, sempre falo, né, Thiago? Eu gosto muito de trocar. Essa troca aqui é excelente. Então, se alguém está ouvindo a gente, ficou com alguma dúvida, algum ponto, cara, tu falou isso aqui, talvez tu possa me ajudar, me chama lá no Insta que eu acabo ajudando vocês. Você chegou até aqui, assistiu esse podcast até o final? Faz o seguinte, tira um print dele. Está assistindo ele pelo YouTube, tira um print. Está ouvindo pelo Spotify, tira um print. Vai lá no Instagram, marca Cari Sabino. Joga nos stories, Cari Sabino, Thiago Reis com TH tudo junto. Todo mundo que fizer isso tem uma surpresa já configurada. Você vai receber direto no tua DM. E é isso. Bora pra conta.